Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 19. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Nas aulas passadas, a gente já vinha falando um pouco sobre o Reported Speech e hoje nós vamos falar mais, vamos fazer mais exercícios sobre essa matéria e também um Reading Comprehension. Então, aqui, vamos lembrar um pouquinho só o que é o Direct Speech e o Reported Speech, ou seja, discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, a gente diz exatamente com as mesmas palavras e a gente usa o que outra pessoa nos disse, né? E a gente usa aspas. E no Reported Speech, ou discurso indireto, a gente diz o que outra pessoa disse, porém com as nossas palavras. Então, a gente não usa as aspas. Além disso, a gente muda o tempo verbal para que a frase continue tendo o mesmo sentido, tá? Então, lá no quadrinho amarelinho, por exemplo, he said he liked onion soup. He told us he liked onion soup. Aqui, além disso, a gente tem o uso do say or tell, né? E olha, ele disse que ele gostava de sopa de cebola. Ele nos disse que ele gostava de sopa de cebola. Então, respeitando os tempos verbais, mas reportando, reproduzindo o que outra pessoa nos disse. Aqui eu trouxe um novo slide com as alterações de tempos verbais, só para que a gente fixe um pouco mais como é que a gente faz essa mudança do discurso direto para o discurso indireto. Então, ali, por exemplo, do present simple para o past simple, we work for the town council, e no reported speech, they said they worked for the town council, ok? Depois do present continuous, a gente passa para o past continuous. I'm doing the washing. E no past continuous, she said she was doing the washing. Do past simple, a gente passa para o past perfect. We decided to leave earlier today. No reported speech, he said that he decided to leave earlier that day. Então, prestem atenção que para vocês fazerem o reported speech, para vocês criarem o discurso indireto, vocês têm que respeitar o tempo verbal em que o discurso direto foi construído ou que a ação está ocorrendo, ocorreu. Enfim, você precisa respeitar para manter a coerência do que você está reportando. Aqui no livro, né, eu trouxe os trechinhos do livro para mostrar exatamente essa mudança de tempo verbal. Quando a gente transforma uma oração do direct speech para o reported speech, algumas modificações básicas ocorrem. Entre elas, o tempo verbal, que normalmente vai para o passado, e alguns advérbios, os pronomes e a menos que, né, o locutor esteja falando dele mesmo. Então, se eu estiver reportando uma frase minha mesmo, eu não preciso alterar o pronome dentro da oração. Então, aqui, só mais uma vez, reforçando, né, que o discurso indireto, o reported speech, ele é geralmente introduzido pelos verbos say ou tell, que em português a gente tem a mesma tradução, né, dizer, mas em inglês os usos são diferentes. Então, o tell, ele sempre vai ser seguido de um nome ou de um pronome oblíquo, ou seja, ele sempre vai ser usado para dizer que alguém disse alguma coisa para alguém, tá? Agora, o say não, você só está dizendo alguém disse alguma coisa, tá? Outra coisa importante é a gente relembrar que o uso do that é opcional. Você não precisa dizer
ele disse que, você pode dizer somente ele disse, tá? E os reporting verbs são os verbos que a gente usa para formar o reported speech. Então, a gente usa o verbo mais o to, mais o verbo da oração na sua forma básica. Então, olha ali um exemplo. She agreed to travel with him. Ela concordou em viajar com ele, tá? Olhem ali, ó, primeiro verbo, agreed, o to, a partícula to, mais o segundo verbo na sua base form, o travel, ok? Então, prestem atenção nesses verbos possíveis para formar o reported speech e prestem atenção no uso do tell, porque o tell, quem disse alguma coisa para alguém. Agora, então, vamos para os exercícios. Páginas 26 e o 37 é o Reading Comprehension. Então, na página 26, a gente vai usar essas palavrinhas ask, tell, say or speak para completar as sentenças abaixo, de acordo com o que nós já estudamos, tanto aqui na nossa aula quanto na nossa aula online e no nosso livro, das letras A até a letra G. Ainda na página 26, a gente tem a questão número 2, match the reported speech with the actual words spoken. Então, vamos combinar os discursos indiretos com as reais palavras que aquele discurso foi dito, tá? Então, leiam as frases de baixo, que em cima está o reported speech, do que foi dito. Façam essa combinação. Número 3. Change the sentences below to reported speech. Vamos formar aqui o reported speech com base nas frases abaixo. Já aqui nas páginas 35 e 36, nós temos nosso Reading Comprehension. É o texto que vocês vão usar de base para responder as perguntas. Então, estereótipos culturais que mais nos frustram. Parte 2, tá bom? Leiam o texto com calma e vamos responder as questões. E aqui, então, nós temos 3 questões que, na verdade, vão nos fazer pensar bastante, né? O texto fala sobre estereótipos, e estereótipos normalmente incomodam bastante, né? Então, a primeira questão, ela está falando do estereótipo da mulher brasileira, de como nós, mulheres brasileiras, somos vistas pelos povos dos outros países. E o que será que nós... por que será que nós somos vistos estereotipadas dessa maneira? Então, vamos pensar, vamos ver se essa primeira frase aí, que está entre aspas, que eu não posso traduzir para vocês, se vocês concordam que uma das razões para sermos estereotipadas dessa forma tem a ver com essa frase, ou se temos outras possíveis razões para termos esse estereótipo, tá? Na número 2, estamos falando de outro estereótipo, né? De como o Rio e a Amazônia são vistos, a nossa floresta amazônica, no caso, são vistas pelos estrangeiros como completamente fora, diferente do restante do território brasileiro. E aí aqui a questão diz para nós discutirmos sobre isso, mas como nós estamos distantes, vou pedir que cada um de vocês pense individualmente sobre isso, e aí depois a gente até pode conversar. E aí vamos pensar no que nós temos de estereótipos com relação aos outros países, né? Então aqui vamos pensar em um país africano subsaariano, né?
E sobre o Egito, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês veem, quando vocês pensam nessas duas possibilidades, no Egito e em um outro país africano subsaariano, tá? Então, pensem nisso e respondam com base nos estereótipos que vocês criaram. E aí depois vamos ver se temos mais ou menos os mesmos pensamentos com relação a esses estereótipos criados, né? Então é isso, pessoal. O Reading Comprehension de hoje foi curtinho, mas as questões são questões para nos fazer pensar, então vai demandar um pouquinho mais do entendimento de vocês do texto e um pouquinho mais de tempo para a resposta. Podem responder em português, não tem problema. E na aula que vem a gente conversa. Se ficarem com dúvida, podem mandar mensagem para a teacher, se não, a gente se vê na próxima aula. Por hoje é só, pessoal. See you soon. Bye, bye.